Olá, espero que você esteja bem. Estamos começando mais um episódio do MNcast, o podcast da Menezes Nibur Sociedade de Advogados, disponível nas plataformas do Spotify e do YouTube. Eu sou Nayan de Azevedo, psicólogo e analista de recursos humanos, e hoje vamos falar sobre os desafios no início da carreira da advocacia. Para debater o tema, hoje está aqui comigo a Maria Alice, sócia do Núcleo de Relações de Consumo e presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de Santa Catarina. Agradeço o convite, animada para debater esse tema, discutir advocacia, convidar os jovens a ingressarem nesse mundo. Também temos aqui presente para essa conversa o Isaac Medeiros, sócio do Núcleo de Contratações Públicas, Ambiental e Urbanístico, doutor em Direito pela USP. Muito obrigado pelo convite. Estou animado com esse debate e espero que a gente tenha uma boa conversa. E também, por último, temos o Eric Castro, ex-estagiário do Núcleo Tributário Aduaneiro, que, durante o seu período acadêmico, obteve destaque em disputas como a Competição Brasileira de Processo e, além disso, ele também foi vice-presidente da Locus Juris, empresa júnior de direito da UFSC. Obrigado pelo convite, espero aí que a gente possa ter uma boa conversa. Bom, no nosso escritório a gente tem uma proximidade bem significativa, principalmente com os estagiários. E algumas das nossas ações volta e meia, estar em contato para saber como que eles estão percebendo o mercado, quais são as perspectivas de futuro deles, tanto pessoais como de carreira também. E uma dessas nossas conversas que a gente fez a nível de gestão de pessoas, a gente percebeu que algumas dores, algumas dúvidas que eles trazem é algo comum dentre todos, ou pelo menos a grande maioria. E baseado nisso, a gente decidiu fazer esse episódio, justamente para poder a gente esclarecer essas dúvidas na medida que a gente possa, através da experiência de vocês e principalmente aqui, representado pelo Eric também, como que vive isso, né? Como que se apresenta no dia a dia. E dessa conversa que a gente teve, a gente basicamente identificou 3 questões que hoje seriam, assim, os grandes, vamos dizer, vilões quando se pensa numa carreira da advocacia hoje em dia. Primeira questão é quantidade de profissionais no mercado. Foi algo que trouxeram como uma dúvida que se tem, se o mercado já não está muito saturado, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Também se trouxe o crescimento exponencial do uso da inteligência artificial dentro da advocacia e a questão da advocacia ser uma carreira de longo prazo, por vezes ter que ali dedicar bastante tempo para poder conseguir se consolidar na profissão, conseguir ter um nome no mercado e por aí vai. Então, basicamente, esses são os 3 pilares aí que vão balizar essa nossa conversa de hoje. E quero começar, então, trazendo aqui um dado da OAB, que segundo o site da OAB, hoje a gente tem mais de 1.400.000 profissionais inscritos na OAB a nível de Brasil. E quando a gente fala de Santa Catarina em específico, a gente tem um número aí mais ou menos de 51.000 profissionais inscritos. Diante desses números, desses dados, quando a gente olha para esse mercado a nível Brasil, principalmente a nível local, aqui em Santa Catarina, Florianópolis. E aí quero começar contigo, Isaac. Primeiro, como você enxerga essa questão que se diz da saturação do mercado e como você também fez para poder lidar com a concorrência no início da sua carreira? Bom, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que até é importante esclarecer que essa angústia, pelo menos na minha percepção, ela não é uma angústia exclusiva do advogado de início de carreira. Eu acho que é uma angústia comum a qualquer advogado. É um fato que o mercado de advogado, ele não é saturado, diria, mas ele, de fato, ele é povoado por muitos advogados. Mas a gente precisa fazer uma distinção entre o que é o advogado que tem a OAB porque ele fez a prova e o advogado que, de fato, ele exerce essa profissão. Né? Eu acho que, fazendo essa distinção, a gente já elimina uma quantidade significativa de profissionais. Né? Mas
Ainda assim, é claro, nós não podemos ignorar que que o nosso país tem um número desproporcional de advogados, assim, em comparação internacional mesmo, né? De fato, é um desafio para qualquer advogado, seja ele início de carreira, no meio de carreira, mesmo assim, mais avançado, experiente, ele se destacar como profissional. E me parece que uma tendência do mercado, que na verdade não é de hoje, mas que vai se aprofundando, é de o advogado que se destaca é o advogado e é especialista. O advogado que atua, ele não precisa atuar em uma área específica, mas ele pode ter uma atuação diferente em áreas econômicas diferentes, em áreas do direito diferentes, mas ele precisa ter uma expertise, ele precisa ter um conhecimento sobre aquele mercado, sobre a linguagem daquele mercado, os atores daquele mercado. Ele precisa ter esse conhecimento que às vezes, inclusive, vai além do conhecimento técnico, né? E ele precisa estar inserido. Ele precisa estar inserido nos eventos, nas comissões, em tudo que é tipo de grupo, às vezes até grupo de estudo, ter um engajamento acadêmico, né? Então, quando a gente fala em especialização, nós não estamos falando que o advogado deve ser, digamos, cego às outras áreas do direito, até porque a gente sabe que quando os casos mais complexos chegam para nós, eles não envolvem somente uma área, né? Muito pelo contrário, às vezes é multidisciplinar, mas é preciso que esse advogado ele tenha um conhecimento de causa, que ele entenda daquele assunto que ele está falando e que ele seja reconhecido pelos seus pares e pelos atores de mercado como uma pessoa especialista naquele assunto especificamente. Eu acho que, complementando esse assunto, a gente já conversou em outras oportunidades, né, até fora daqui, a gente teve esse grande crescimento vinculado também a excessiva autorizações de faculdades de direito, que nos últimos anos veio sendo barrada pelo MEC, para tentar enxugar um pouco isso, porque corroboro com o entendimento de que estavam abrindo muitas faculdades, desproporcional, como o Isaac falou, em relação até ao resto do mundo. Então, acho que isso sim, é necessário ter um controle, até porque a gente sabe que, apesar desse tanto de colegas advogados, se eu não me engano, a proporção é de 1/4 de pessoas que fazem a prova do OAB e que realmente passam. Então, assim, a gente já tem aí um funil bem importante, né? Então, assim, a prova do OAB, ela é super necessária para o nosso país, justamente também já para ter esse filtro, né, essa relevância. E aí, para além do que o Isaac falou de ser um especialista, eu acho interessante para esse profissional que está entrando nesse mercado e ver essa gama de profissionais, já ir vendo na faculdade o que ela gosta, quais são as matérias que mais causam interesse, a própria oportunidade do estágio, acho que o Eric vai poder falar. É um lugar que você tem realmente para experimentar as matérias, para ver o que você gosta, o que mais te apetece ali, qual a área que brilha os seus olhos. Eu acho que isso que é o importante, né? A gente tem realmente muitos advogados, mas às vezes a gente não vê aquele advogado com o brilho no olho. Então, acho que é importante isso, você atuar naquilo que você não só gosta, como aquilo que te traz uma satisfação pessoal. Porque aquilo, sim, tu vai conseguir se aprofundar e fazer com que tu seja um bom profissional para os outros. Assim como a gente vai num dentista, a gente vai num médico, que a gente vê que ele gosta da área, que ele gosta de estudar aquele assunto, que ele está sempre buscando motivação, buscando atualizações. O advogado, ele também é assim. Não só basta ele fazer uma boa faculdade, enfim, passar na OAB, se ele não, a cada ano, enfim, de tempos em tempos, vai buscando especialização, vai se unindo com outros advogados, né? Ele tem que ter não só o jurídico bem aperfeiçoado, como também aquilo que a gente vai chamar de soft skills, né? Ele tem que desenvolver isso, dom da oratória, enfim, parcerias e, enfim, outras características pessoais. Com certeza. Eu acho que uma das principais apreensões que eu percebo dessa pessoa que está fazendo a transição entre um estudante de direito para um advogado tem relação principalmente com a dificuldade de entender como é que eu coloco na prática aquilo que eu venho aprendendo na teoria dentro da universidade. Então, e principalmente isso é difícil quando você não está inserido dentro do mercado de trabalho, porque dificilmente dentro da universidade você vai ter contato com casos práticos, né, com casos do dia a dia, com uma análise fática
que te dê a oportunidade de aprender sobre aquela matéria fora do livro, né? Que por mais que a doutrina hoje em dia vem se especializando em dar exemplos e concretude aquilo que ela explica, é difícil tu relacionar isso quando tu não está efetivamente lidando com esses casos no dia a dia, assim. E aí, como foi comentado, tanto pela Maria Alice quanto pelo Isaac, eu acho que o estágio é o local em que você vai conseguir fazer essa transição de uma forma eficiente, né? Colocando o seu aprendizado, principalmente teórico, na prática, porque eventualmente, principalmente no início da graduação, você vai estar estudando os contratualistas, você vai estar estudando o Kelsen, e você não vê aquilo no primeiro momento em que você chega no escritório. Você fala, pô, mas eu estou estudando a parte dos contratualistas, mas aqui dentro do escritório eu não falo nada a respeito de Hobbes ou qualquer coisa nesse sentido. Assim, como é que eu aplico isso no meu dia a dia? Onde é que está o Kelsen, né? Onde é que está o Kelsen, né? Acho que esse é que a gente aprende da primeira à última fase, que fica claro. Com certeza. Então, acho que fica essa dúvida, assim. E como tu falou, Isaac, muitas vezes os casos eles têm uma sobreposição de direitos em que você está tratando de direito administrativo, mas é necessário tu resgatar aquelas primeiras aulas da graduação e entender o sistema jurídico como um todo para tu conseguir se desenvolver naquela petição, né? E eu acho que esse momento de transição entre estágio e o início da carreira como advogado é essencial. Você já está dentro do mercado de trabalho para conseguir ter mais facilidade nessa parte da transição. Eu até só para contribuir com essa fala, e eu acho que é um passo muito importante para quem quer de fato advogar, para quem gosta da ideia de advogar, é pelo menos no fim da faculdade tentar se inserir em algum escritório. Você fazer um estágio, claro, pode ser no início da faculdade, pode ser no meio, mas ter um ponto de vista estratégico em estar em um estágio no final da faculdade, porque ali você já tem mais ou menos desenhado os seus gostos. Né? Na primeira fase a gente não sabe se a gente gosta de direito civil, direito constitucional, administrativo, eleitoral. É claro, é possível que depois dos 30, dos 40 anos, a gente vá descobrindo outros gostos, mas me parece que nesse estágio estratégico que é feito no fim da faculdade, você, a depender do escritório que você integra, você já consegue atuar de fato naquela área, como o Eric falou, ver como é na prática a teoria que a gente estuda na sala de aula, porque às vezes é muito comum você ter uma teoria que você gosta, mas na prática aquilo não te agrada quanto outra área. Né? Então você já se forma tendo alguma ideia, né, nessa linha de especialização que a gente estava falando, você já se forma tendo alguma ideia em qual área você quer advogar e, evidentemente, tem a vantagem estratégica de, depois de se formar, você já está minimamente integrado ao mercado de trabalho também. Né? A gente está falando aqui da área da advocacia estar saturada, mas a gente também tem... eu vejo colegas também que se formaram comigo, prestando concurso, que também não é uma carreira que você sai da faculdade, já presta concurso e está ali dentro. É uma carreira também de longos anos. O estudo é penoso, muitas vezes você fazer provas que você sentia que estava 100% apto e não conseguir. Então, assim, toda a carreira que for escolhida, ela tem os seus percalços ali no meio. Então, o estágio realmente é a melhor oportunidade que o estudante vai ter de conseguir entrar nesses lugares, né? Que às vezes exige um processo seletivo mais simplificado, e ele poder experimentar para, enfim, no final realmente saber, não, realmente eu quero advogar, eu quero isso, eu quero defender os direitos. Então, acho que é a melhor oportunidade realmente que o estudante tem no estágio. Até aproveitando esse gancho que vocês trouxeram, eu gostaria justamente de trazer essa reflexão também, porque uma das questões, né, que trouxeram é justamente essa visão que se tem, por vezes, da advocacia. Às vezes até gosta, tem esse contato no estágio, gosta da profissão, gosta do mercado, gostaria muito de seguir carreira nessa área, mas quando olha, às vezes, algumas estradas que outras pessoas percorreram, por vezes vem esse comentário, não, uma carreira muito de longo prazo, né, eu quero talvez algo mais rápido. E aí eu trago para complementar um dado da revista Análise, que eles fizeram um levantamento e identificaram que dentre os escritórios que eles levantaram,
46%, ou seja, a maioria dos integrantes dos escritórios que são sócios têm entre 41 e 50 anos. E aí eu trago essa reflexão para a gente conversar sobre e ver se realmente é uma carreira de longo prazo, se é algo exclusivo da carreira da advocacia, se a gente olha para isso e é uma característica geral do mercado, óbvio que a gente sabe que tem exceções. Como vocês veem isso e se isso foi algo também, principalmente falando de vocês dois, e se no início vocês viam isso como uma barreira, né? Então, não sei se eu vou, se realmente tinha essa visão, e aí o Eric também trazendo esse complemento, se de fato isso é uma percepção que se tem. Eu confesso que não foi algo assim que no começo eu não pensei assim. Quando me formei, eu até no início pensei que eu queria fazer concurso público, mas logo foi dissipando assim nas minhas reflexões. Não era algo assim, eu quero ser advogado, então vai ser difícil porque demora. Eu acho que não, acho que eu sabia que eu precisava, que é um esforço, que realmente você precisa ir ganhando, adquirindo notoriedade, adquirindo experiência, mas eu acho que entendi isso algo como natural. A gente está falando da advocacia, é uma profissão muito antiga, né? Uma profissão assim com medicina, algumas outras profissões que a gente tem, que é uma profissão realmente de longo prazo. Então, eu entendi algo como inerente realmente à nossa profissão, isso, de que no começo realmente você vai ser visto como jovem advogado, como uma pessoa um pouco inexperiente mesmo, mas que isso, com o passar do tempo, à medida que você demonstra o seu conhecimento, né, perante não só os seus colegas como autoridades, com juízes, desembargadores, você vai adquirindo a confiança necessária. Então, acho que para o profissional que tá entrando, que está pensando nisso, é realmente se firmar de confiança de que ele também tem possibilidade, tem conhecimento e de que realmente isso é algo que você vai adquirindo com o tempo. Bom, eu acho que com relação a isso, eu percebo que existem 2 pontos principais. E o primeiro deles o mercado parece exigir uma certa experiência, né? E como é que você faz para conciliar esse requisito dessa experiência com a sua pouca idade quando você está ingressando no mercado da advocacia? Porque se você analisa esse dado em que grande parte dos sócios tem uma média de 40 a 45 anos, a pessoa que está se formando agora ela não tem essa média de idade, e muitas vezes o cliente que vai atrás de um escritório de advocacia, ele não quer alguém que é mais velho, ele quer alguém que tenha experiência, e essa experiência obviamente vem ao longo do tempo, né? Então acho que a principal apreensão é como que eu faço então para conseguir essa experiência, como que eu talvez encurte esse caminho, existe, né, um tal imediatismo que se diz dessa nova geração, e como que eu faço então para fazer diminuir esse caminho eventualmente. Mas eu penso que é uma trajetória comum a todas as profissões, sabe? Não existe uma profissão em que você é especialista logo depois da faculdade, sabe? Toda profissão que você vai exercer, obviamente, os melhores têm mais tempo de experiência, e é isso que às vezes vai diferenciar um profissional de sucesso de outro profissional que talvez não tenha alcançado tanto sucesso assim. Então, essa é uma das principais preocupações que eu acho que tem relação com a pessoa que está entrando no mercado da advocacia, é com isso, assim, sabe? Como que eu faço para obter essa experiência, e até, Isaac, se quiser comentar sobre isso, no momento em que eu estou buscando ela, eventualmente, o mercado está requerendo isso. Não, concordo 100% com o Eric nesse ponto, e a Marielice falou também antes, questão da experiência, do tempo de voo, isso que se fala muito no escritório. Querendo ou não, a nossa atividade, ela é uma atividade de risco. Não no sentido de que nós estamos expostos a riscos, mas nós administramos os riscos o tempo todo. Nós administramos, resolvemos os riscos dos nossos clientes. E inevitavelmente, a pessoa que está passando por qualquer tipo de risco, seja ele um risco tributário, eleitoral, civil, administrativo, ele vai se fiar, ele vai querer ter a confiança num advogado que passe essa impressão de experiência. Então, é normal que o mercado tenha essa expectativa de querer contratar um advogado experiente. Agora, esse é um lado, né? É uma forma de ver, talvez até o copo meio vazio. Mas, assim, eu acho que tem escritórios hoje, e
e o nosso é um deles, sem dúvida alguma, que te dá a oportunidade de aprender a advogar com pessoas que têm muita experiência, né? Com pessoas que são já referências no mercado. Então, para mim, né, por exemplo, eu entrei aqui foi de estágio. Eu entrei aqui foi de estágio, fui advogado júnior, virei sócio, e certamente boa parte, se não a totalidade do meu aprendizado, foi porque eu estava primeiro fazendo estágio, depois advogando com pessoas que eram muito experientes. Eu fui absorvendo isso, né? Fui absorvendo essa experiência através dos meus chefes, dos meus pares, né? E eventualmente tive a minha experiência própria. Então eu acho que nesse começo de carreira, claro, isso de forma alguma isso descarta a possibilidade da pessoa se formar e abrir um escritório seu, né? Mas essa pessoa vai ter inevitavelmente algum nível de dificuldade. Ela talvez vai consultar um colega advogado ou coisa do tipo, mas nesse início de carreira, você poder se fiar, você poder confiar, você poder aprender a advogar com pessoas mais experientes, certamente é um bom caminho. Uhum. Até aproveitando o gancho, né, como presidente da Comissão de Direito do Consumidor, a gente tem que dizer também que a OAB tem vários programas e incentivos para o jovem advogado. A OAB estimula muitas palestras, muitos cursos, ela tem as comissões temáticas e sempre se convidam os jovens advogados a fazer parte. E é um ambiente super legal porque os colegas trocam informações, muitas vezes fazem parcerias. Então, acho que é muito importante também o jovem advogado que ele que queira assim, fazer essa trilhagem individual, como disse o Isaac, talvez se apoiar também na instituição, que é a casa dele, né? Então, ir atrás de cursos, ir atrás de parcerias com outros advogados, fazer parte dessas comissões temáticas, ir palestras, realmente estar presente na ordem para que ele possa circular e possa ir se tornando conhecido e até adquirindo experiência com outras pessoas. E frente a isso tudo que vocês comentaram, existe um elemento que a gente precisa conversar nesse episódio sobre. Acho que é um dos mais falados nos últimos tempos, com certeza nos últimos 2 anos, com certeza, que é a inteligência artificial. E aí eu trago um dado, que foi uma pesquisa feita pela Thomson, que é uma empresa que trabalha justamente com sistemas, principalmente voltado para o mercado jurídico, que ela levantou, através de uma pesquisa feita, ela fez a seguinte pergunta: até que ponto você acha que as seguintes tendências afetarão sua profissão nos próximos 5 anos? E aí 42% dos respondentes indicaram que ela vai ter uma ação transformadora. E 36% classificou como alto impacto. Ou seja, está falando que a maior parte dos entrevistados classificaram que a inteligência artificial com certeza vai fazer uma mudança bem significativa quando a gente fala principalmente do mercado da advocacia no geral. E como que vocês veem esse cenário, atrelado principalmente também que vocês já comentaram, mesmo que de forma mais superficial, de outras habilidades necessárias também para o profissional desenvolver, não somente a parte técnica, mas parece que, pelo que vocês comentaram, tem outras questões aí que também o mercado acaba exigindo que talvez não é ensinado de forma teórica, e sim no dia a dia. Eu acho que é inegável assim, que a inteligência artificial ela veio para mudar muito e ela veio, obviamente, para nos auxiliar. Agora, eu particularmente entendo que ela não veio para nos substituir. Apesar de ali, vamos falar assim, das ferramentas mais comuns que temos acesso, escreverem petições muito boas, ela nunca vai ser 100% como se um ser humano fizesse, como se alguém que conhece aquele cliente, aquele caso, integralmente faria. Então, assim, ela escreve muito bem, mas temos que tomar cuidados. Ainda hoje eu vi nas minhas redes sociais 2 casos, um aqui de Santa Catarina e outro de outro estado, em que profissionais acabaram usando o sistema sem fazer a devida revisão e foram inseridos jurisprudências ali, né, casos que não existiam, que a inteligência artificial criou, e os advogados foram condenados em litigância de má-fé, etc. Então, claro que é uma ferramenta que vai somar muito, vai ter que ser usado, o profissional vai ter que se atualizar para utilizar, até para estar páreo com os outros profissionais da área,
mas a gente tem os seus pormenores. Tem essas questões de tanto também o cliente ali, quando tu tá na frente, né, cara a cara ali, o tete a tete, ele vai te fazer uma pergunta, muitas vezes tu não vai ter ele como abrir o computador e fazer a pergunta pra inteligência artificial. Ele vai querer saber de ti, pelo menos alguma resposta, algum contorno, alguma solução, ainda que futuramente você vá se debruçar sobre aquilo, ele vai querer ouvir da tua boca, né? Ele vai querer sentir aquela confiança. E para além disso, como mesmo foi falado, a inteligência artificial ela acaba suprindo essa questão da escrita, mas a gente tem todos os outros mecanismos que a gente precisa envolver um processo, tanto de estratégia processual, quanto de próprio lá na frente do juiz, sentar na frente dele, olhar no olho dele e dizer qual é o problema do teu cliente, né? De fazer esse poder de convencimento. E eu acho que essa habilidade do advogado, ela nunca vai conseguir ser substituída por uma inteligência artificial. Isso é super importante para o profissional saber disso. Eu acho que a inteligência artificial, ela talvez intimide um certo tipo de advogado que não é o nosso. Né? O advogado que é especialista, o advogado que tem experiência, o advogado que trabalha num escritório bom, um advogado que trabalha em casos complexos, ele pode ser auxiliado pela IA, como a Maria falou, para fazer a redação daquela petição. Ele de fato vai ter o seu tempo otimizado. Agora, quem vai apreciar uma prova, quem vai definir estratégia do processo, quem vai saber se é bom usar esse argumento nessa petição ou vamos esperar a outra parte se manifestar, daí a gente vem com esse argumento. Quem vai definir essas estratégias? Quem vai saber o perfil daquela Câmara, apesar de que a IA sabe identificar alguma coisa da tendência de jurisprudência, mas quem vai fazer essa definição de estratégia, que eu acho que é o mais relevante, né? Fazer uma petição, evidente que a depender da petição tem nível de complexidade, mas se a gente for parar para pensar, a petição ela é somente um lugar que a gente coloca no papel o que a gente definiu como estratégia. E essa definição de estratégia não é a IA que faz. Ela talvez faça. Se você pedir para que ela faça, eu tenho um caso assim, 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 me define a melhor estratégia. Ela talvez até faça. Se isso vai ser uma estratégia boa, aí é outra história, que daí eu acho que é o que diferencia o advogado especializado, o advogado experiente, o advogado que advoga com outros advogados que também são experientes. Isso é o que vai separar uma coisa da outra, né? E como foi falado antes, quem vai conversar com o juiz? Né? Quem vai numa tribuna? Quem vai fazer atendimento ao cliente? É a IA? Você vai colocar um robô de WhatsApp para falar com o seu cliente? Você não vai. E isso até se fala pouco como atendimento ao cliente. É uma parte muito relevante do nosso trabalho. Então, eu acredito que sim, talvez a IA possa representar uma intimidação a um tipo de advocacia, mas que certamente não vai substituir, talvez vai até otimizar o trabalho daquela advocacia mais especializada estratégica. Me parece que a apreensão com relação à inteligência artificial, ela vem muito com relação ao mercado, entre aspas, saturado. Assim, né? Eu me vejo nessa transição entre estagiário e egresso, né? Ingresso, na verdade, no mercado da advocacia. E no primeiro momento você tem essa dificuldade em se destacar. Então, bom, eu quero me destacar entre os meus colegas, eu quero me destacar no mercado. E quando eu finalmente estou chegando lá, então vem a inteligência artificial e dá uma baixada de novo. Assim, uma concorrente forte. Uma concorrente forte. E eu acho que eu concordo tanto com a visão da Maria Alice quanto do Isaac, de que se sobressai aquele profissional que analisa a inteligência artificial muito mais como uma ferramenta do que como uma adversária. Me parece que a pessoa que se especializa até mesmo dentro da inteligência artificial e sabe utilizar dessa ferramenta para consulta de jurisprudência, para análise de casos, utiliza ela muito mais como uma ferramenta de resolução de demandas repetitivas, que são inerentes à profissão em vários momentos. Então, você tem que fazer muita demanda repetitiva, você tem que pesquisar, às vezes, em um caso complexo que não tem a jurisprudência no seu tribunal, você vai ter que pesquisar em 3, 4, 5 tribunais diferentes, ou você pode usar uma plataforma de inteligência artificial que vai fazer toda essa compilação de jurisprudência e vai te entregar algum resultado
que vai te reduzir ali um tempo de trabalho daquela demanda que era repetitiva na metade do tempo, um terço daquele tempo. Então, acho que o advogado que se especializa nisso e utiliza isso como um método de aperfeiçoamento do seu trabalho, ele se sobressai dentre aqueles outros que, porventura, afastam a inteligência artificial dizendo, não, aqui eu não trabalho com inteligência artificial, aqui eu faço tudo, eu escrevo, eu pesquiso. É artesanal, né? Artesanal, eu acho que a inteligência artificial ela deve ser utilizada como uma ferramenta de trabalho, assim. Então, acho que o importante é ser analisada por esse viés, assim. E, de novo, vem aquela questão que foi comentada até pela Maria Alice no início sobre as soft skills, né, que é uma coisa difícil da inteligência artificial conseguir gerir. Então, por mais que ela saiba, eventualmente, estruturar uma petição simples, ela não sabe efetivamente sustentar aquela petição, conhecendo a turma do tribunal que você vai fazer a sustentação. E essa habilidade essas soft skills, de oratória, de você ir lá e sustentar, é diferente se você é um advogado, principalmente especialista. Ou seja, eu sei do que eu estou falando, eu conheço o caso, eu conheço a pessoa, eu conheço o cenário, aquela cidade em que aconteceu aquele caso. Então é muito mais fácil para esse advogado chegar lá e se sobressair com relação a isso, do que eventualmente aquele advogado que tem um conhecimento geral a respeito da matéria e que muitas das vezes vai responder a mesma coisa do que o ChatGPT responde, sabe? Um formatão igual. Um formato igual. Então eu acho que essa perspectiva sobre a inteligência artificial como uma aliada, como uma ferramenta, do que propriamente como uma adversária, é algo que também diferencia eventualmente o profissional. Eu também até queria fazer esse comentário que foi feito antes sobre a escrita, né? Eu gosto muito de escrever, eu acho que é parte muito relevante da nossa profissão. Acho, sem dúvida alguma, que a IA ajuda muito. Eu uso, assim, para otimizar meus textos, recortar um pouco, né? Tirar o excesso de palavras. Mas talvez a gente vá chegar num ponto que a IA vai se disseminar tanto que vai ficar muito claro para quem lê aquela petição que aquela petição ela é feita com base numa IA. Ela é um padrão. Né? Ela é um padrão e, às vezes, ela é um padrão um pouco sem graça. Não tem um estilo de escrita, né? Não tem estilo de escrita, não tem uma retórica. E não aquela retórica do uso de latim numa petição. Né? Mas aquela retórica no sentido de usar palavras para impressionar. Né? Não vai ter esse estilo mais humano, esse estilo do escritor. Então, talvez, eu não digo no futuro, acho que agora mesmo, né? Eu já ouvi alguns colegas, talvez até muito, muito comum, né? A gente ouvir alguém que lê um texto e fala, nossa, aqui foi muito feito por uma IA. Né? E talvez, com o tempo, isso vai ser tão comum de textos e petições escritas pela IA, que quando o juiz pegar uma petição que é bem feita, e que ele percebe que é um advogado que escreveu aquilo com vontade, com talento, com a intenção de chamar a atenção sobre um ponto específico, usando palavras mais claras e objetivas, talvez até aquilo seja algum reforço, né? Eu brinquei com a advocacia artesanal, mas ela tem essa vantagem também, né? De deixar claro que existe ali uma intervenção humana, de que existe ali de que o advogado ele faz questão de intervir naquela petição, porque, poxa, se eu pago caro para um advogado, eu pensando como cliente agora, né? Se eu pago caro para um advogado fazer um serviço que para mim é muito relevante, eu não ia pagar caro para uma pessoa se aquele serviço não representasse para mim uma coisa muito relevante. E eu não sei se como cliente, como que eu ia me comportar em ver que a minha petição ela é totalmente feita por uma IA, sem nenhuma intervenção humana, sem nenhum estilo, sem nenhuma estratégia, sem nenhum design, sem nenhuma palavra forte, sem nenhum um tom, né? Às vezes a gente fala que primeiro a gente pensa na petição e depois a gente escreve. Evidentemente que no meio do caminho vão surgindo outras coisas, mas isso é importante porque cada petição ela tem um tom. Ela pode ser uma petição mais incisiva, ela pode ser uma petição mais educada, mais recatada, porque cada caso é um caso, cada petição tem uma estratégia própria. Então, eu acredito que esse toque humano, esse estilo de redação humana, ele é insubstituível em alguma medida. Espero que eu esteja certo. Eu acho que só corroborando isso e
para que os próprios, quem está entrando aí no mercado de trabalho veja, como eu falei ali, né? A gente acha assim, o judiciário tem muitas petições, eles não vão analisar. Não, eles analisam, tanto que, como eu falei, nesses casos que eu vi hoje mais cedo nas redes sociais, foram pesquisar se as jurisprudências existiam. Então, assim, eu acho que o mercado está bem ciente do uso e está bem atento para ver se aquilo que está escrito é real mesmo. Então, para o estagiário que tá no estágio, enfim, na faculdade, como a gente falou, uma ferramenta excelente, resume textos muito bem. Mas nunca vai te substituir o teu estilo. Como o Isaac falou, acho que até, às vezes, os escritórios têm estilos de escrita, né? Até estilos de cadência de texto, e isso é muito importante. Então, não deixe a IA substituir aquele teu jeito de pensar, aquela tua ideia, aquele teu ponto fora da curva que você viu. E não deixe você achar que isso é algo que vai tirar a tua vaga no mercado, ou, enfim, ou vai tirar o teu futuro. Não, vai vir para somar e com todos os seus pormenores que a gente tem que pontuar, né? E eu até retomo para a parte da especialidade, né? Porque é provável que quando um cliente vai até você, pensando tanto na parte judicial, né? Escrever uma petição, mas se a gente for para o lado contratual, se ele está buscando um advogado, é muito provável que ele já pesquisou no Google como é que se faz aquele contrato, como que se resolve aquela questão. Ele já viu aquele contrato. Ele já viu aquele contrato, ele já foi no ChatGPT, já pediu para o ChatGPT fazer, mas ele quer um advogado porque ele quer alguém especialista dentro daquela matéria. Seja especialista no direito empresarial, ou no direito público, ou seja especialista dentro de um segmento. Bom, quero alguém que entenda sobre startups em Santa Catarina. Eu quero alguém que entenda sobre delivery de comida em Santa Catarina. E por isso eu estou buscando aquele especialista que eu sei que trabalha com isso, né? Então, acho que também tem essa visão relacionada à inteligência artificial que eu acredito que vai substituir assim, várias funções, mas que são funções que são necessárias de substituição. Porque se ela está substituindo aquele determinado tipo de função, é porque você estava trabalhando feito uma máquina. Se uma máquina te substituir naquilo lá, você estava fazendo o trabalho de máquina, né? Uma vez eu ouvi o Marcos Piangers falar isso dentro de uma palestra e para mim foi muito marcante, assim, né? Ele falou, bom, a inteligência artificial vai substituir o meu trabalho, eu estou com medo e tudo mais. Ele falou, que bom que substitua, né? Porque você está fazendo um trabalho ali de máquina, então aperfeiçoa o teu trabalho, né? Melhora o seu trabalho, se especializa naquilo que você quer fazer, para que eventualmente você não seja substituído por uma máquina que também faz o mesmo trabalho que você vinha entregando, né? Então, acho que é um ponto importante, é um ponto de destaque. A gente vinha falando de como se destacar dentro do mercado da advocacia, e eu acho que esse é um ponto principal, assim, entender essa diferenciação. Pegando esse gancho também, falando sobre isso, mas retomando a parte da escrita, e principalmente para o advogado mais jovem, início de carreira. Eu, pelo menos da forma como eu me formei como advogado, eu entendi que, boa parte da nossa profissão é escrita. A gente se comunica através da escrita com muita frequência, né? E me preocupa que uma grande geração de advogados está entrando agora no mercado e vire dependente disso, vire dependente de uma tecnologia e que não saiba escrever, de que não desenvolva, porque de fato é um desenvolvimento. É uma habilidade que até hoje eu estou aperfeiçoando e sempre vou aperfeiçoar pelo resto da minha vida. Então, se você cria uma geração que não tem interesse em escrever porque uma máquina faz isso, aí de fato, como o Eric falou, você gera um cenário no qual a máquina faz um trabalho melhor que o seu. Então, se a pessoa, que eu acho que esse é o grande diferencial, é não enxergar como uma adversária e nem como um substituto, né? Você é uma parceira. Você precisa daquela IA para otimizar o seu tempo, os seus textos, mas se você deixar que ela faça um texto melhor que o seu, então, qual é a sua função? Qual a sua utilidade? Então, acho que esse desenvolvimento da escrita, não necessariamente no sentido da redação, mas da estratégia, do tom da petição, de como que aquilo vai ser enxergado, de dar destaque para os argumentos certos. Às vezes, você colocar uma frase em somente uma linha, dá o tom que você quer, uma frase curta, depois você vai para um outro parágrafo. Eu não sei se a IA ela faz isso com a sutileza, com a compreensão de que é aquela frase específica
que vai chamar a atenção do juiz. Né? E nos encaminhando aí para o fim desse episódio, que espero que tenha sido bastante rico para quem nos escuta, ao menos para mim foi muito rico. Eu pergunto para vocês se vocês pudessem falar, para quem está nos ouvindo, nos escutando, uma competência comportamental que vocês considerem que é muito significativa e importante para a pessoa focar em desenvolver, buscando isso tudo que a gente conversou aqui, se destacar no mercado, se estabilizar no mercado, conseguir, de fato, se consolidar na carreira da advocacia. O que vocês diriam para essa pessoa que está nos ouvindo? Eu não pensei numa competência, pensei numa palavra que eu acho que ela atrai competências. Acho que é atenção. É algo que, assim, que desde que eu entrei no escritório, enfim, antes também, mas desde que eu entrei no escritório, assim, acho que muito mais eu tento desenvolver diariamente, seja com meus colegas e com meus clientes, é atenção. Atenção aos detalhes, atenção ao cliente, atenção à petição, atenção às decisões que são tomadas, atenção ao processo. Tratar cada caso assim, com a minúcia que ele exige ser tratado. Muitas vezes, como a gente falou, algumas tarefas são mais mecânicas, mas às vezes é no mecânico ali que te passa algum detalhe que é justamente aquilo que o teu cliente quer que você veja. Então, acho que não vou dizer uma competência, mas vou dizer que é uma característica que eu acho que o profissional que se destaca no mercado hoje tem, é essa atenção. Que, numa era que a gente está, que estamos todos ali, somos números, somos mais um ali no feed da rede social. Quando você trata uma pessoa com atenção, seja o juiz, seja o seu cliente, você captura aquilo da pessoa e a pessoa ela te vê, te enxerga. Então, acho que isso é muito importante para o profissional, essa atenção. Uhum. Eu diria o foco. Eu explico o que eu quero dizer com foco. Acho que para o jovem advogado, jovem advogada, esse período do início da carreira, claro que isso tem exceções, mas em regra geral é a pessoa que acabou de se formar, ela vai ter de 23 a 27 anos, né? Tô falando uma regra geral. Uhum. Essa pessoa tem um tempo livre. Como eu falei, isso tem exceções, cada um tem a sua vida, seu estilo de vida. Mas ter foco nesse momento inicial é muito importante. Esse é o momento para você participar de grupo de estudo, para você fazer um mestrado, uma pós-graduação. Esse é o momento para você participar de eventos, você circular, você escrever artigos, você escrever um livro, não sei. Também depende da especialização da pessoa, né? Uhum. Mas eu digo, esse tempo livre, se ele existe, né? Esse tempo livre, se ele existe, se você usar ele com foco, né, você vai conseguir se destacar. Eu acho que isso é eu daria essa dica. Legal. Eu aqui, como representante, né, desse que eu entrando, eu vou repetir a mesma habilidade que eu comentei na minha entrevista, quando eu entrei aqui no escritório, sobre comunicação. Para mim, a pessoa que se destaca dentro do direito é a pessoa que se comunica bem com o juiz, se comunica bem com o seu cliente, se comunica bem com seus pares. E dentro da transição entre universidade e escritórios de advocacia, principalmente, eu acho que a comunicação é um ponto principal. Assim, como que eu me comunico com o escritório que eu quero entrar, como que eu me comunico dentro do escritório que eu estou, para conseguir fazer com que as pessoas realmente entendam o meu propósito aqui dentro, o que eu quero entregar para o escritório, o que eu quero que o escritório entregue para mim. Então, eu acho que comunicação é uma das habilidades que eu vejo que são essenciais assim dentro desse início de carreira. Gostaria muito de agradecer a presença, a participação de vocês, a contribuição. Muito obrigado, Maria Alice, Isaac, Eric. Obrigada, né? Eu acho que foi uma conversa muito rica. A gente teria muito assunto para conversar. A carreira jurídica, a gente está aqui tratando especificamente da advocacia, né? Mas ela tem tantas vertentes. E, assim, encorajo os estagiários, enfim, os jovens que estão saindo do bacharelado em Direito, se aventurem, se joguem, se é isso mesmo que vocês querem. Abracem a carreira, porque é uma carreira muito bonita, muito linda e é muito digna. Muito obrigado. Obrigado pela conversa, pessoal. Acho que foi muito boa de conseguir fazer um bate-papo de alto nível e descontraído. E eu acho que é isso. Se a gente puder passar uma mensagem de que temos que ser otimistas.
Seja IA, seja mercado saturado, seja o que for. A gente está aqui, a gente gosta muito da nossa profissão. A gente sabe que é uma profissão que ela é muito árdua, ela exige muito trabalho, muito foco, muita organização, mas ainda assim a gente não estaria aqui se a gente não se sentisse recompensado. Eu acho que a advocacia ela é muito recompensadora. Você tem alguns momentos, depois de um julgamento, depois de um processo que dá certo, numa conversa com o cliente, que você sai muito satisfeito, muito realizado. Apesar de ser muito difícil, mas acho que qualquer profissão exige algum nível de esforço, certo? Acho que essa seria a nossa mensagem. Eu gostaria de agradecer também pelo convite, por estar fazendo parte dessa mesa. São 3 pessoas que eu admiro bastante. Então, gostaria de passar essa mensagem também, acho que de otimismo, né, para as pessoas que estão fazendo, que estão ingressando dentro do mercado da advocacia. Como o Isaac falou, é um trabalho que é árduo, mas que espero, né, que já vejo isso trazendo, que traga muita alegria, assim, para quem está ali dentro, assim. A pessoa tem que gostar, obviamente, como você tem que gostar de qualquer outra coisa que você faz, mas sem dúvidas, para mim está valendo a pena e espero que continue assim durante bons anos. Este foi mais um episódio do MNcast, o podcast da Menezes Nibo, Sociedade de Advogados. Nos acompanhe neste episódio e outros nos nossos canais do YouTube e do Spotify. Até logo!